Bem-vindo ao Raciocínio Aberto. Eu sou André Luzardo. Eu queria falar sobre um problema que a gente enfrenta muito aqui no Raciocínio Aberto, que são as questões politicamente carregadas. Sempre que a gente publica alguma coisa com teor, mesmo que vagamente político, surgem os comentários de gente nos acusando de partidarismo. Ultimamente essas acusações têm vindo mais do pessoal da esquerda, mas volta e meia aparece uma dessas de alguém que se identifica com a direita também. Eu vou ler para vocês aqui alguns comentários desse tipo que eu selecionei e que dão uma ideia melhor do que eu quero dizer. O primeiro foi uma avaliação que deixaram na página, avaliação negativa. Conspiracionismo e conservadorismo, na pior acepção do termo, fantasiados de ceticismo. O segundo é um comentário. Pensei que era uma página cética, e não uma que acredita cegamente no discurso entreguista da direita. Então o povo investe milhões para criar uma empresa, milhões em pesquisa para encontrar o pré-sal. Aí na hora de sugar e vender o produto, o mais racional é entregar tudo e ficar apenas com as migalhas de impostos. Ha, ha, ha. Ou é burrice, ou pior, é mais uma página para imbecilizar o povo, para ele assistir sem se revoltar a Privataria parte 2. Aqui temos um outro comentário. Quanta desonestidade desse cético. Todo mundo sabe que esses supostos recursos foram para propina. Palhaçada. Se disfarçar de página séria para militar para presidiários. Troque essa mortadela por soja, meu caro, se não tens capacidade para mais. E um outro comentário. Vocês fariam um favor se ou se eximissem de falar sobre política, ou de temas em geral que não são consensuais na comunidade cética, ou se assumissem logo de direita e parassem de usar uma fachada de neutralidade axiológica para promover o seu ponto de vista. Bom, esse último comentário é particularmente sintomático do status quo da divulgação científica no Brasil. Eu vejo que muitos divulgadores realmente evitam esses temas. Eu acho que isso é um erro, e um erro muito comum. Eu acho que é um erro, primeiro, porque todo e qualquer tema pode ser politizado. Por politizado eu me refiro a um tema que virou bandeira de um determinado lado político, seja da esquerda, da direita, conservador ou liberal. Portanto, se o objetivo é analisar todo e qualquer tema sob uma ótica científica e racional, é praticamente impossível escapar da política. Em segundo lugar, muitos desses tópicos que parecem políticos são, na verdade, tópicos bem científicos. A questão do aquecimento global, por exemplo. Entre os especialistas, não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global existe e que a causa principal é antropogênica. Ninguém sabe muito bem qual seria a melhor solução, e aí tem espaço para um debate de verdade. Mas esse tema foi politizado de tal maneira que até o fato do aquecimento existir ou não já virou uma posição política. Não deveria, mas é. O pessoal da divulgação científica tem feito um bom trabalho quanto a isso. Outro tema que é muito bem divulgado é a evolução darwiniana. Ainda tem muita gente que nega, obviamente sob a influência da religião. Mas os divulgadores são incansáveis em salientar todos os fatos e corrigir os erros de interpretação. Agora, existem outros tipos de mal-entendidos científicos que, infelizmente, são bem menos corrigidos. E aqui a gente começa a entrar no verdadeiro problema, que é o viés político do próprio divulgador científico ou da pessoa que está tentando raciocinar de maneira científica. Os exemplos que eu usei até agora, a negação do aquecimento global e o criacionismo, são posições mais comuns na direita. E, pelo menos até onde eu posso observar, a maioria dos divulgadores científicos brasileiros são, em maior ou menor grau, de esquerda. É fácil para eles desbancar essas negações científicas aceitas pela direita. De fato, o que a gente mais vê por aí são canais de ciência falando contra o negacionismo climático, contra o criacionismo e contra a religião de modo geral. Esse trabalho todo é válido e eu acho sim que precisa continuar. Mas o que acontece com as bobagens irracionais que a esquerda aceita? Onde é que estão os divulgadores científicos que criticam esse tipo de coisa? Existem. Eu, inclusive, conheço alguns, mas são muito poucos em comparação. Um exemplo de tópico que foi abraçado pela esquerda e que quase não é corrigido pela divulgação são as questões envolvendo a agricultura industrial. Os pesticidas, por exemplo, que só no Brasil são conhecidos pelo nome assustador de agrotóxico,
e que volta e meia aparece na mídia como sendo supostamente a causa de intoxicações, abortos ou inclusive mortes. Eu já vi vários canais de ciência aparecendo com manchetes alarmistas sobre os pesticidas. O Jornal da USP foi o exemplo mais recente. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu já divulguei na página, inclusive escrevi um post sobre isso no ano passado com o título O Medo Irracional dos Pesticidas. O ponto é que existem muitos mal-entendidos sobre o uso dos pesticidas, medos irracionais mesmo, que a esquerda vem se aproveitando porque servem para avançar a narrativa anticapitalista. Agora, cadê os canais de ciência criticando isso? Mas o maior problema, na minha opinião, o que causa mais dano ainda, é a negação da economia. Muita gente, para começar, nem aceita que a economia é uma ciência. E aqui vale lembrar que eu estou falando de gente inteligente, gente que faz ou divulga ciência. Se a economia não pode ser considerada uma ciência, então a psicologia, a sociologia e a antropologia podem menos ainda. Mas até pouco tempo atrás, só o que não faltava eram canais de divulgação defendendo a importância das ciências humanas. É óbvio que não é o fato da economia ser uma ciência social que afugenta os divulgadores. O que afugenta mesmo eles é que a economia chega a conclusões que contradizem o senso comum da esquerda brasileira. E aqui eu quero salientar o brasileira, porque a esquerda em outros países, principalmente nos países desenvolvidos, já aprendeu a aceitar os resultados da ciência econômica. A questão do protecionismo, por exemplo. A ideia de que o país só vai se desenvolver se proteger a indústria nacional da competição estrangeira. Isso já foi derrubado desde Adam Smith em 1776. Se há um consenso na teoria econômica, é o de que o protecionismo não funciona. Mas como o protecionismo é praticamente uma bandeira da esquerda nacional, não se ouve nada contra essa prática nos canais de ciência. Ou o que é pior, às vezes tem canal que até defende o protecionismo. Ou seja, acabam falando uma bobagem em nome da ciência. Outro tópico que é muito comum é a ideia errada, eu preciso salientar, da mente como tábula rasa. Ou seja, a crença de que o nosso comportamento, as nossas emoções, são todas aprendidas, todas construídas socialmente. Quem segue a nossa página por algum tempo já sabe que essa é uma concepção completamente anticientífica da mente humana. Tão anticientífica quanto acreditar em alma, por exemplo. Mas como esse mito da tábula rasa está implícito em muitos movimentos sociais, a gente quase não vê um canal de ciência criticando. O feminismo, o movimento negro, o movimento LGBT, movimentos tradicionalmente de esquerda, todos eles tendem a cair nesse erro de pensar que tudo é aprendido socialmente. O resultado é que muitos divulgadores defendem essa visão cientificamente errada em nome de uma suposta justiça social. Isso não ajuda ninguém, muito menos os movimentos sociais. Nenhum movimento se sustenta baseado em falsidade. Então, eu acho que existe um ponto cego na divulgação científica, uma lacuna que, se não for preenchida, vai causar muito mais estrago que a homeopatia, por exemplo. E essa lacuna, esse buraco, está sendo criado simplesmente pelo viés de esquerda do pessoal que faz divulgação. A ironia disso tudo é que esse viés acaba inviabilizando muito do que a própria esquerda considera importante. Eu não tenho nenhuma dúvida que um dos maiores problemas do Brasil é a pobreza e o subdesenvolvimento. São problemas muito maiores que o criacionismo ou a astrologia, por exemplo. Só que muito dessa pobreza vem de políticas econômicas equivocadas, que são fruto da ignorância dos princípios mais básicos de economia. Se a gente não ajudar a corrigir isso, a pobreza vai continuar. E com toda essa pobreza e subdesenvolvimento, vai ser muito difícil, se não impossível, ter justiça social, por exemplo. A última coisa que a gente precisa é de divulgador dando credibilidade para a pseudoeconomia. O público leigo, que tem interesse em ciência, vai acabar defendendo ideias completamente erradas de economia e vai fazer mais escolhas políticas como consequência. Outro problema desse viés de esquerda é que quem acaba preenchendo essa lacuna na divulgação científica são os ideólogos políticos, justo aqueles que estão menos preparados para pensar cientificamente. Eu estou falando de grupos como o MBL, por exemplo, que estão muito mais interessados em guerra política do que em ciência. Esses já estão falando mais coisa com coisa em questões econômicas do que a maioria dos canais de ciência.
Eles são também um dos poucos que falam contra os excessos do movimento feminista, por exemplo. Outro que fala sobre isso é o famoso oráculo da direita, o ex-astrólogo Olavo de Carvalho. Eu quero salientar que o meu problema não é com a esquerda. Eu só menciono a esquerda porque eu acho que esse é o viés predominante na ciência. Se fosse o contrário, vocês iam me ouvir criticando os vieses da direita. Agora, eu não nego que é difícil conseguir ter a imparcialidade necessária para tratar desses temas. É uma luta constante que eu não sei se dá para vencer. Todo mundo tem seus vieses, e os cientistas, ou os divulgadores científicos, não são exceção. O próprio Daniel Kahneman, que, para quem não conhece, é um psicólogo que há décadas estuda a questão dos vieses cognitivos, eu já ouvi ele dizer que ele mesmo não consegue se livrar desses vieses. E ele acha que ninguém consegue. Eu não sei se eu sou tão pessimista como ele, mas eu acho que dá para melhorar bastante se a gente fizer um esforço. Pelo menos para mim, o que eu acho que tem me ajudado é buscar as melhores opiniões contrárias. A questão da economia, para mim, foi um divisor de águas nesse sentido. Por muitos anos, eu negligenciei estudar mais seriamente economia. Eu me contentava com o que eu lia em jornais e revistas, um conhecimento de segunda mão, digamos assim. Até o dia que eu decidi encarar a leitura do A Riqueza das Nações, do Adam Smith. É um livro longo, cheio de digressões, mas a linguagem é clara e não requer conhecimento prévio. Foi uma descoberta tremenda. Curou um certo viés mercantilista que eu tinha. Logo depois eu li o Hayek, O Caminho da Servidão. E esse me curou de um viés de planejamento, da ideia que é possível planejar a economia. O Milton Friedman também foi importante para mim. Eu também sempre me considerei um liberal. Talvez mais por causa do meu ateísmo do que por conhecer a fundo as ideias dos pensadores liberais. Eu acho que isso é muito comum no meio científico. A religião geralmente é o primeiro obstáculo que a gente tem que superar. E como quem defende a religião geralmente é o pessoal mais conservador, o cara que gosta de ciência já vai se considerando anticonservador. Foi assim comigo. Mas eu não tinha a menor ideia do que o conservadorismo de fato se tratava. Então, um tempo atrás, eu decidi ler Edmund Burke, As Reflexões sobre a Revolução na França. Confesso que não me causou uma impressão muito boa. Fora o fato que ele previu que a Revolução Francesa ia se tornar uma ditadura militar, com uma figura muito parecida com Napoleão Bonaparte no comando, eu não vi ali nada muito interessante. Claro, ele ressalta a importância de se preservar certas instituições que já passaram pelo teste do tempo. Isso, claro, faz todo sentido. Mas eu não acho que a monarquia, principalmente a monarquia francesa da época, merece ser preservada. Quem me abriu mais os olhos até agora para ideias conservadoras foi o Roger Scruton. Eu ainda não li nenhum livro dele, mas já assisti muitas das palestras e li vários artigos que ele escreveu. Então, aos poucos eu fui conseguindo perceber que existe muito mais no mundo conservador que só a defesa da religião. Alguns conservadores são inclusive ateus, como o Douglas Murray, por exemplo, outro conservador de opinião bem fundamentada. E eu me identifico bastante com o ceticismo que os conservadores têm com propostas de mudança radical na sociedade. Enfim, eu ainda me considero mais liberal que conservador. Mas, pelo menos agora, eu me sinto muito mais aberto ao ponto de vista conservador. É essa abertura que eu acho importante de se cultivar. Sem ela, a gente acaba ficando muito mais suscetível a descartar ideias boas por um puro tribalismo ideológico. Fica aqui, então, a minha sugestão a todos que querem pensar de maneira científica, principalmente os divulgadores científicos, que eles façam o esforço de ler as melhores obras dos melhores pensadores do outro lado político. Pelo menos as obras clássicas. Não sei se isso por si só vai ser suficiente, mas isso é o que dá para fazer a nível individual. Já no nível institucional, nas universidades, por exemplo, daria para pensar também em fomentar a diversidade ideológica. Esse, inclusive, foi o tema da matéria que o Pedro escreveu para a revista do Raciocínio Aberto. Ele cita o exemplo da Heterodox Academy, que é uma organização de acadêmicos americanos, que vem tentando incentivar exatamente esse tipo de diversidade nas universidades americanas.
Dado que ninguém consegue ser completamente isento, talvez a diversidade ideológica seja a melhor maneira de fazer com que um viés corrija o outro. Então, eu acho que se a gente tentar, a gente pode elevar bastante a qualidade da divulgação científica. E, por tabela, a gente ainda pode ajudar a elevar o debate político em si.